Tem muita demora. A primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler hoje o capítulo 6, do verso 6 até o verso 16. Eu vou ler na NVI. 1 Timóteo 6, do verso 6 até o 16. Ô Nicolas, tira só um pouco de retorno meu, por favor, mano. Todos acharam? A gente também vai aproveitar e fazer um convite. Sábado que vem nós vamos ter um culto um pouco especial, tá bem? Nós vamos ter uma banda diferente aí novamente tocando. Vamos ter algumas programações diferentes. Então participe, sabe? Não fique de fora. Fico feliz de ver o retorno de alguns jovens ao culto de sábado, né? Alguns jovens um pouco mais velhos, mas são jovens também. O pessoal também dos adolescentes chegando. O Xandinho também está conosco novamente, vindo aí do seu intercâmbio lá em Londrina. Agora um homem mais feliz, mais sorridente. Folhas também aí, outro homem feliz e sorridente, graças a Deus, né? Tá até mais bonito, né? Todo mundo achou? 1 Timóteo 6, do verso 6 até o 16. Todos acharam? Nós vamos projetar também na NVI. Está escrito assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós lhe damos graça pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Muito obrigado por todos esses jovens que vieram aqui, Deus, para cantar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para encontrar os amigos, para, Deus, participar da comunhão dos santos. Nós te louvamos por tudo isso, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra possa encher os nossos corações de alegria. Ó Deus, que a tua palavra possa trazer aos nossos corações contentamento, felicidade, Pai. E que isso produza nas nossas vidas fidelidade, santidade, pureza. Ó Deus, é em nome de Jesus que oramos, Pai. Porque só o Senhor pode convencer os nossos corações dos nossos pecados e das nossas mazelas, Pai. Fala conosco através da tua palavra. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Como eu disse a vocês no último sábado, essas cartas de Paulo, que ele escreve a Timóteo, são sempre cartas muito pessoais e que mostram como Paulo estava preocupado com a vida desse jovem. Timóteo era um rapaz jovem, com grandes responsabilidades. Era alguém que Paulo estava preparando para assumir a maior igreja da Ásia Menor, que era a igreja de Éfeso. Era alguém que teria grandes responsabilidades. Ele deveria ser o pastor da igreja que João frequentava, que Maria, mãe de Jesus, frequentava. Então você imagina que não deve ser uma responsabilidade muito simples, né? Algo pesado, algo cansativo. E Paulo está sempre alertando Timóteo quais as qualidades que ele deve ter ou o que ele deve fazer para que ele possa ser um bom ministro de Cristo, para que ele possa ser alguém respeitado, alguém que tenha honra, alguém que seja bem visto pela comunidade local.
E dentre esses conselhos, como nós já falamos no último sábado, Paulo, aqui nesse trecho, dá mais alguns conselhos para Timóteo. E o contexto em que esse texto se aplica é que Paulo está falando para Timóteo que naquele tempo se levantariam muitos falsos líderes, muitos falsos mestres, falando coisas mentirosas e ensinando falsas doutrinas. Então, Paulo diz que esses homens usariam da fé como uma fonte de lucro. E parece até que Paulo está falando um pouco dos nossos dias, né? Eu estava olhando esse mundo terrível do Instagram, e essa semana, por acaso, eu vi um homem que ele estava vendendo. Eu acredito e quero crer de todo o meu coração que aquilo era uma brincadeira, mas ele dizia ter tábuas da arca, e ele estava vendendo. Você viu esse vídeo? E ele estava negociando uns pedaços da tábua, e ele olhava para aqueles pedaços de tábua maravilhado, é da arca de Noé, né? E é engraçado, porque hoje, de fato, nós temos visto que as igrejas se tornaram os grandes negócios, né? Até aquela famosa frase, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Os homens têm usado a fé como fonte de lucro, né? E essa realidade do mundo de Timóteo, ela se aplica ao nosso mundo, sabe? As pessoas, de fato, têm visto a igreja como um banco, Deus como um agiota, sabe? Os pastores, né, como grandes líderes financeiros, como gurus financeiros. E quantos gurus nós temos, né? Quantos coachings nós temos, quantos pastores que não abrem mais a palavra de Deus e só falam sobre arrecadar bem, sobre obter lucro. E essa semana eu até vi um vídeo muito engraçado. Todo mundo conhece o Agenor Duque, mais conhecido como Agenor Truque. Ele recebeu uma oferta de um carro na igreja. E eles assinaram o recibo, né, de compra e venda, né? E o carro valia 6 mil e o carro tinha 9 mil em dívida. Mas depois que assina o recibo, você tem que herdar a dívida também, né? E ele estava falando, tá vendo, teve um atribulado que entregou o carro aqui pra gente, né? E o cara se livrou de uma dívida de 9 mil, saiu no lucro, né? Mas é muito engraçado como nós temos visto, engraçado e triste, como as pessoas têm usado da fé para manipular as pessoas e para encher o bolso de dinheiro. Eu me lembro que na época que teve aquele advento da Telex Free, teve um pastor no norte do país, que ele colocou toda a igreja dele na pirâmide, né? E ele era o topo da pirâmide, ele ganhou muito dinheiro, coisa de milhões na época. O que ele fez? Ele vendeu a igreja, foi embora, sabe? E acabou, e agora vive uma vida bem, ganhou muito dinheiro. E Paulo alerta Timóteo, isso vai acontecer. Você vai perceber, Timóteo, que se levantarão líderes que a única coisa que eles querem é dinheiro. Eles vão usar da piedade e da fé para fonte de lucro, para obtenção de lucro. E essa realidade não só se aplica nos tempos de Timóteo, nos nossos tempos também. Se nós não tomarmos cuidado, somos enganados por vãs doutrina, por homens tolos que só falam de riquezas e bens, e o nosso coração já é dado a isso. Sabe, quem aqui nunca sonhou em ser milionário? Quem aqui nunca foi dormir planejando o que faria se ganhasse na Mega Sena? Nossa, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, amanhã, sabe, eu ia comprar uma farm no Minecraft, ia ficar rico. Sabe, amanhã eu ia comprar o carro dos meus sonhos, a minha casa, ia fazer as minhas viagens. O nosso coração é tendencioso a isso. Sabe, nós somos tentados todos os dias pelo nosso coração a pensar numa vida muito melhor e muito mais abastada de dinheiro. Sabe, e é por causa dessa nossa tentação que já existe no nosso coração, é que nós somos suscetíveis a isso, a cair no engano desses homens, sabe, que usam a verdade, que usam a piedade para obter lucro. E Paulo está advertindo Timóteo, tome cuidado com esses homens. E perceba, Timóteo está falando que alguns usam a piedade como fonte de lucro, mas ele começa o versículo 6 dizendo que de fato, ou seja, Timóteo, a verdade é que a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Perceba, Paulo está invertendo os lados agora, e ele diz que não é a fé que é uma fonte de lucro. Paulo diz que é a piedade que é uma fonte de lucro. Ele diz, pois nada trouxemos para este mundo, e nada dele podemos levar. Perceba o conselho que Paulo está dando a Timóteo. Timóteo, se tem alguma coisa que vale a pena neste mundo, é a piedade e o contentamento. E aqui a ideia de Paulo de piedade é uma fé temente a Deus. Paulo está dizendo que a fé temente a Deus, de fato, ela é lucro. E o contentamento, e ele diz por que o contentamento deve ser um lucro para nós? Porque nada nós trouxemos deste mundo. Nós chegamos aqui neste mundo igual filhote de rato, feio e pelado. Nós não temos nada
Quem aqui é pai sabe disso. Você vai ver seu filho na UTI, você fala, meu Deus, que nasceu não é deste mundo. Nasce enrugado, uma cara amassada. Depois de um dia ele começa a dar uma melhorada. Meio estranho. Uma cara de joelho, todo bebê igual. E o Paulo está dizendo, porque nós não trouxemos nada para este mundo. E não só não trouxemos nada, como desta vida nada levaremos embora. Tudo aquilo que ajuntarmos neste mundo vai ficar aqui. Ou para alguém que seja herdeiro, que provavelmente destruirá a sua fortuna, ou de fato ficará para ninguém, ou se destruirá, ou você mesmo destruirá aquilo que você construiu. Se você encher os teus celeiros de todos os bens e de todos os lucros possíveis desse mundo, que vai mudar a sua vida? Paulo diz nada. Porque a realidade que vivemos, ela é finita, ela acaba. E quando estas coisas acabarem, quando a morte nos bater à porta, então nós ouviremos aquela pergunta, louco, o que você pode oferecer? Ainda hoje pedirão a sua alma. Os seus celeiros estão abastados, mas o que você vai levar? Nós não levaremos nada. Nós chegamos pobres e nus, como pó da terra, e voltaremos como pó, sem nada. Sabe, o corpo vai para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. E Paulo diz, por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos satisfeitos. Olha que legal o conselho de Paulo. Paulo está dizendo que a piedade e o contentamento é que é uma grande fonte de lucro. E o que é o contentamento? É ter o que comer e ter o que vestir. Perceba que interessante como Paulo reduz o contentamento. Como Paulo diz que felicidade não é obter lucro, não é ter casa, não é ter bens. Que obter lucro não é ter um grau de estudo elevado, não é ser PhD nisso, PhD naquilo. Paulo diz não. Você deve estar contente só pelo fato de ter o que comer e ter o que vestir. Isso deveria deixar os nossos corações alegres, contentes. E essa piedade, esse contentamento em saber que Deus nos tem fornecido aquilo que é necessário para a vida. Paulo diz que esta é a grande fonte de lucro. Perceba que Paulo está dizendo que ao contrário dos homens que só visam lucro, Paulo está dizendo, Timóteo, o lucro da vida é se alegrar com aquilo que Deus dá. O lucro da vida é você saber que você vai chegar em casa e você vai ter o seu arrozinho com feijão para comer, com ovinho frito. Ah, Vinícius, mas eu queria comer contra filé. Às vezes não dá. Se contente se você não tem também. Paulo está dizendo que o contentamento da vida é você receber aquilo que vem da mão de Deus e agradecer a Deus. Lembra quando Jesus multiplica os pães? A Bíblia diz que Jesus diz aos discípulos, nós temos uma grande multidão, nós precisamos alimentá-los. Os discípulos então preocupados, não sabiam o que fazer. Deus diz a Filipe, Filipe, resolve o problema. E ele fala, Senhor, mas nós não temos dinheiro. Tem um menino aqui que tem alguns pães e alguns peixes, mas o que é isso? Ele diz, este pouco que esse menino tem, não dá para nada. Mas vocês lembram o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus, ele pega aqueles pães e aqueles peixes, ele ergue ao céu e ele diz o quê? Pai, em meu nome multiplica isso? Ele não diz isso. A Bíblia diz que Deus ergue aquilo, que Jesus ergue aquilo aos céus e ele agradece ao Pai. Ele diz, graças eu te dou. Então ele agradece ao Pai e os pães e os peixes se multiplicam e todos comem. Perceba que interessante, porque os discípulos pegaram a mesma quantidade de pão e eles disseram, não, isso não é possível, isso não é suficiente. Mas Jesus pega aquela mesma quantidade e diz, isto é suficiente, Pai, muito obrigado. Dá para perceber o que é contentamento? É você pegar aquilo que Deus te deu para aquele momento, por mais que pareça pouco, e dizer, Senhor, eu te agradeço, muito obrigado, veio das mãos do Senhor. Parece pouco, ou parece nada, mas é aquilo que o Senhor tem para mim. E estar contente é estar alegre, sabendo que tudo que Deus nos dá é suficiente. E Paulo resume isso a dizer, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito com isso. Esteja contente. E ele diz por quê? Por que você deve estar contente com estas pequenas coisas? Porque aqueles que querem ficar ricos,
Eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Olha que interessante o contraponto que Paulo está fazendo, que o contrário do contentamento e da felicidade, daquilo que vem da mão do Senhor, é o homem que quer ficar rico. Você se lembra da segunda carta de Paulo a Timóteo, no último capítulo e nos últimos versículos, que é a última carta que Paulo escreve, que é a segunda carta a Timóteo. Ele está preso em uma masmorra romana. Ele diz: Timóteo, eu estou sozinho, porque Demas, o que Demas fez? Amou o presente século, amou esse mundo, amou as riquezas deste mundo. E o que Demas fez aos 45 do segundo tempo? Ele abandonou a fé. Ele amou mais o mundo do que a Deus. Vocês lembram do que Judas fez? Quando recebeu algumas moedas de prata, ele traiu. Ele traiu o homem que andou com ele todos os dias, que cuidou, que o amou. Porque por amor ao dinheiro, e o que Paulo está falando é que aqueles que não estão contentes, que não estão satisfeitos com aquilo que vem da mão do Senhor, aqueles que querem ficar ricos, eles vão cair em tentações. E ele explica isso, ele explica porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui Paulo traz uma metáfora muito interessante. Ele diz que esses homens caem em armadilhas por quê? Porque o amor ao dinheiro é como uma raiz que cresce em nossos corações, que toma proporção, e aquilo que era um sonho de ter uma vida melhor, agora começa a virar uma cobiça, uma obsessão, e as pessoas começam a matar por isso, começam a roubar por isso, começam a sonegar impostos, começam a não temer mais o Senhor, não mantém mais um padrão sadio de relacionamento com os homens, mas querem trapacear, querem passar por cima de qualquer coisa. Porque Paulo está dizendo que este amor pelo dinheiro é essa raiz que encontra no nosso coração caído um solo muito fértil. Então ela vai crescendo, ela vai se ramificando, vai aumentando, vai nos destruindo, vai nos matando, vai sufocando qualquer outra coisa que haja em nosso coração. E de repente tudo que nós pensamos é: Deus, o que eu posso ganhar desta vida? E de repente você já não acorda mais agradecendo a Deus pela saúde, pela vida, pelo bom café da manhã. Você acorda dizendo: Deus, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro. O que eu vou fazer para me sustentar? E você que confiava no Senhor, que era temente a Deus, agora começa a achar que é o seu braço que te sustenta, que é a sua força que te mantém. Porque como uma raiz que vai crescendo em nossos corações, o amor ao dinheiro vai nos destruindo e sufocando todas as outras coisas. E Paulo nos alerta: isso é perigoso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está dizendo que tudo aquilo que há de ruim no coração dos homens começa por esse amor que os homens têm ao dinheiro. Eu já disse a vocês, as riquezas, de fato, elas não são algo neutro. Se você vê uma nota de 100 no meio da rua, o que você faz? Você continua andando normal, torcendo para que alguém passe e encontre aquele dinheiro? A senhora falou: o senhor manda um mendigo vir aqui para encontrar R$100. Capaz, se o mendigo ver primeiro que você empurra ele, chuta. Por quê? Porque não é algo neutro. Você percebeu como os nossos corações são tentados a isso? Esses dias ainda estava vendo uma pegadinha na internet, que o cara amarrou uma nota de R$100 com uma cordinha. Tinha gente que faltava se jogar no chão para pegar. Por quê? Porque o nosso coração é atraído por isso. Porque a gente acha que se a gente tiver dinheiro, a gente é e a gente pode. A gente acha que se a nossa conta bancária estiver recheada, nós estamos seguros. Que loucura é essa? De onde nós tiramos essa ideia que a nossa segurança está no dinheiro, nas riquezas? Paulo está dizendo que quem vive assim é um louco. Ele se destruirá. Perceba, Paulo não está falando para você tratar o dinheiro de qualquer forma, não é isso. Paulo não está falando que você não deve economizar, que você não deve investir, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que você tem que tomar cuidado para que você não ame o dinheiro. Porque o problema que Paulo está dizendo não é que o dinheiro é ruim, mas o amor às riquezas é um problema. O amor às riquezas vai te levar à destruição. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, Paulo diz que elas desviaram-se da fé.
e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quantos irmãos que abandonaram a igreja, abandonaram a fé e amaram esse mundo. Como eu citei para vocês o exemplo nossa, até esqueci o nome agora. Isso, Demas, né? Eu falei Demas, mas soou estranho, né? Mas eu aconselho o que Paulo nos diz em 2 Timóteo. Ele amou o presente século, amou esse mundo. E abandonou a Paulo, abandonou a sua companhia missionária, esqueceu de tudo. Quando o seu amigo mais precisou, ele fugiu. As pessoas abandonam tudo por amor ao dinheiro. E depois de Paulo fazer uma alerta a Timóteo, dizendo: Timóteo, cuidado com isso. Esteja contente com a piedade. Sabe, esteja contente com aquilo que Deus te dá. Esteja contente com tudo aquilo que vier da mão do Senhor. Não busque nada que não venha da mão do Senhor. Sabe, que o seu coração esteja descansado na certeza de que tudo que acontece na sua vida e todo o sustento possível que você precisa vem das mãos do Senhor. E Paulo continua: Timóteo, você, porém, que é ao contrário dessas pessoas que amam o dinheiro, ao contrário dessas pessoas que não são contentes, que não vivem uma vida piedosa, ao contrário dessas pessoas que têm um coração angustiado pela boa vida, que encontram nessa obsessão pelas riquezas. Paz, Paulo diz, você, Timóteo, porém, ao contrário deste homem. Ele diz, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Olha que interessante o conselho de Paulo. Paulo não está dizendo para que Timóteo flerte ou fique pensando acerca, não. Ele diz, Timóteo, fuja de tudo isso. Ele dá uma ordem a Timóteo. Ele diz, Timóteo, fuja desse amor, fuja dessa cobiça. Eu sei que na juventude nós somos muito tentados a isso. Porque a gente está numa fase da vida em que a gente está preparando as coisas. Sabe, a gente começa a namorar, a gente quer um dinheirinho para pagar pelo menos um lanche, né? Ou metade, né? Rachar, né? Hoje o mundo tá meio estranho, né? Tem algumas mulheres que nem querem mais que os homens paguem os lanches, né? A minha, meu Deus do céu, ela quer que eu pague um lanche, uma pizza, um refri, um sorvete. Mas perceba, essa fase da vida é uma fase que a gente está se preparando para o casamento. Então a gente quer juntar dinheiro para casar, a gente quer comprar um carrinho, a gente quer comprar uma casa. Sabe? E por vezes, nós caímos nessa ilusão de que é o dinheiro que vai fazer a nossa vida acontecer. Aí você olha para a sua conta bancária e você vê lá 40 mil reais, você fala, tranquilo, o meu casamento vai dar certo. Como se fosse possível que um casamento fosse bem sucedido por causa do dinheiro. E você acredita, não, eu estou na faculdade, sabe, eu estou fazendo pós, estou fazendo mestrado, eu vou ganhar bem, e isso vai me deixar tranquilo. Paulo está dizendo, Timóteo, você é o contrário das pessoas que pensam assim. Foge dessas coisas, Timóteo. Aquilo que sustenta a vida do crente é o Senhor. É a mão de Deus. Se Deus quiser tirar tudo que você tem, Ele vai fazer isso. E Ele já fez isso com grandes homens de Deus. Nós temos na Bíblia o caso de Jó. O homem mais rico de todo o Oriente. Mas era fiel e temente a Deus. E Deus tirou tudo que Jó tinha. Deus tirou-lhe os camelos, os bois, os rebanhos. Por fim, Deus tirou-lhe a família. E Jó agora se encontra pobre, sem nada. E a mulher diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que Jó diz a ela? Você é uma louca. Eu vim nu para este mundo. Nós aceitamos tudo que Deus nos deu. De bom, os camelos, os bois, a família, nós aceitamos com prazer. Como é que nós não aceitaríamos tudo isso que Deus tem feito por nós? E Deus tira tudo que aquele homem tinha, porque Ele pode. Ele é o rei da terra, Ele é o Senhor, e Ele não precisa se explicar para Jó. No entanto, que ele passa o livro inteiro sem se explicar. Os amigos de Jó e Jó começam a discutir o que está acontecendo. Jó deve estar em pecado. Quase todos os capítulos se passam nessa discussão e de repente, no fim de todas as coisas, o Senhor aparece a eles. Em outras palavras, o Senhor diz, vocês têm que falar pouco, vocês falam demais. Vocês estão fazendo um monte de conjecturas acerca do que está acontecendo, vocês não sabem. Onde é que vocês estavam quando eu criei todas as coisas? Onde é que vocês estavam quando eu estabeleci o mundo com tamanha primazia e precisão? Perceba, olha que interessante o que Jó está nos ensinando.
Que aquilo que sustenta as nossas vidas é a nossa fé, não é aquilo que a gente consegue juntar nessa vida. E percebe, isso é tão real na vida de Jó, que Jó continua temendo ao Senhor mesmo sem nada. Mesmo tendo perdido seus filhos, mesmo tendo visto a sua esposa praticamente sucumbir. Um momento da vida doído e triste. E Jó continua temendo o Senhor. Jó continua confiando no Senhor. E ele confia tanto no Senhor que no meio do livro ele diz: Senhor, que o Senhor seja o meu penhor e o meu advogado. Que o Senhor advogue a minha causa contra Deus. Jó é tão ousado que ele diz assim: Senhor, eu não sei por que eu estou sofrendo. O problema é do Senhor. É o Senhor que me feriu. Então que o Senhor me represente contra Deus. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas a minha vida está nas tuas mãos. Perceba, Jó está declarando que aquilo que sustenta a vida dele não é a felicidade que ele encontra no lar, não é o seu dinheiro, não é os seus bens, não é seu status social. Jó sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E é isso que Paulo está tentando alertar a Timóteo. Timóteo, fuja dessa tentação de achar que você consegue construir a sua vida. Fuja dessa tentação de achar que você consegue construir o seu futuro. Foge da tentação de achar que as riquezas vão te manter seguro. Porque aquilo que nos mantém seguro é a mão do Senhor. Aquilo que nos sustenta é a mão do Senhor. Se o Senhor quiser tirar tudo que nós temos, Ele pode. Se Ele quiser dar de novo, Ele pode. Ele é Deus, Ele está no céu, nós estamos aqui na terra. E Ele diz: Timóteo, foge. Ele não só diz foge, Ele diz: Timóteo, além de fugir desta tentação, Ele diz: busque a justiça. Ou seja, busque fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Ao contrário desses homens que infringem a lei, que não estão nem aí para nada, que não se importam com a verdade, que não se importam com aquilo que é certo. Paulo diz: Timóteo, busque a justiça. A piedade, Timóteo. Busque ter uma fé fiel a Deus, inabalável. Busque crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, Timóteo. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Olha que interessante os conselhos de Paulo para esse jovem. É tão diferente do que nós temos visto por aí. Onde líderes dizem: jovem, vai lá mesmo, estuda, ganha dinheiro, faz a vida, seja famoso, seja rico. Paulo diz a esse jovem: Timóteo, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O oposto daqueles que querem ganhar o mundo é aquele que busca justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Isso nos lembra muito de Jesus. Nós temos um Cristo que fez isso a vida inteira. Lembra quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, que até o versículo 13 cita, e Pilatos diz: então você é rei? Ele fala: não sou rei de nada aqui. Eu não tenho nada nesse mundo, meu reino não é aqui. Olha que declaração maravilhosa. Ele era senhor de todas as coisas. Não havia nenhuma moeda de prata em Roma que não pertencesse ao domínio de Deus. Não havia nada que Pôncio Pilatos tinha que não fosse de Jesus. Porque o Evangelho diz que, porque a Bíblia diz que por Ele foram feitas todas as coisas e tudo é dele. Mas ele diz: Pilatos, o meu reino não está aqui. As raposas têm onde dormir, têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Porque Jesus sabia que a grande fonte de lucro da vida não era aquilo que o mundo podia dar a ele. Mas era isso que Paulo tem ensinado a Timóteo. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Ele continua: combata o bom combate da fé, Timóteo. Olha que interessante o que Paulo está fazendo. Ele está alertando Timóteo. A vida piedosa é o quê? É um combate. É aquilo que eu sempre digo para vocês: a vida não é um pão doce.
Paulo está alertando Timóteo. Ser piedoso é um combate. E se prepare para isso. É um alerta dizendo para aqueles que querem viver piedosamente, certamente sofrerão. Sabe, se você hoje no seu país, no Brasil, quiser ser um empresário justo, você vai sofrer. Se você quiser pagar todos os seus impostos em dia, você vai sofrer. O Will é a prova disso. Não que ele sofra, não é por isso. Mas ele sabe muito bem que no Brasil assim a carga tributária é um absurdo. E Paulo está dizendo que tudo na vida de quem quer ser piedoso vai ser um combate. Mas o conselho de Paulo não é fuja do combate, não. Ele diz, Timóteo, combata o combate da fé. Lute como um homem. Sabe, encare a realidade. A vida do crente é difícil, sim. Ela é difícil. É difícil ser piedoso, é difícil ser manso, é difícil ser justo. É difícil ser perseverante, é difícil essas coisas. Mas Paulo diz, Timóteo, faça isso, combata. Ele não só diz combate, ele diz, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Olha que interessante o que Paulo está alertando a Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, se tem alguma coisa que você tem que correr e perseverar, não é para as riquezas deste mundo, mas é por causa da piedade, em direção à vida eterna. Olha que interessante, Paulo tira os olhos de Timóteo deste mundo e diz, Timóteo, se tem alguma coisa que o seu coração deve almejar, deve desejar, é a vida eterna. Que é algo muito, muito maior do que qualquer coisa deste mundo. Uma vez perguntaram para Anselmo de Cantuária, tentando desacreditar dos seus escritos, perguntaram, Anselmo, será que existe alguma coisa maior do que Deus? E Anselmo disse, vocês me ajudem nessa resposta, digam vocês mesmos. Existe alguma coisa maior do que Deus? Anselmo, aí as pessoas responderam, não, se você colocar uma ilha neste mundo, com todas as delícias e riquezas e prazeres da vida, com certeza é a maior coisa que existe. Anselmo respondeu, não, se fosse 2 ilhas dessa é muito maior do que uma ilha dessa. 3 ilhas dessas são muito maior. Então, Anselmo, da sua famosa resposta de que Deus é algo tal do qual não se pode pensar nada maior, é justamente isso que Paulo está dizendo, Timóteo. Todas as coisas deste mundo, em relação a Deus, são pequenas, perdem o brilho. Dizendo, Timóteo, se tem alguma coisa para a qual você deve se esforçar, perseverar e correr, é pela vida eterna, é pela piedade e nada deste mundo. Faço essa pergunta a você, você tem corrido atrás da vida eterna? Você tem corrido atrás da piedade? Você tem se esforçado por ser santo, por ser puro, por ser honesto, por ser verdadeiro, por ser justo? Sabe, você tem se esforçado para combater o combate da fé? Você tem pensado nas coisas que são do alto? Ou o seu coração só está preso a esse mundo? Ou você acorda desesperado para encontrar sustento, para encontrar dinheiro, para encontrar forma de manter a sua família, para encontrar uma forma de arrecadar bens? Paulo está ensinando a Timóteo, seu coração deve estar na vida eterna, para a qual você foi chamado, Timóteo. E fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que Paulo está lembrando, Timóteo, você foi chamado, você foi ungido para o ministério. Você professou publicamente a sua fé em Deus, então viva de acordo com ela. Quantos aqui professaram a sua fé aqui nesse púlpito, diante da igreja? Levante a mão, por favor. Vocês lembram o que vocês prometeram? Lembram? Vocês têm honrado o que vocês prometeram a Deus e à igreja? Vocês têm honrado aquilo que vocês falaram publicamente? Ninguém os obrigou. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo. Você lembra dos seus votos? Você lembra da sua declaração pública que você correria a carreira da fé? Então cumpra, Timóteo. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu lhe recomendo. Grande é este mandamento, imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo.
Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, enquanto nós aguardamos a volta do Cristo, enquanto nós esperamos um coração ansioso pela eternidade, enquanto você ainda está neste mundo, viva para a eternidade, Timóteo. E lembra, Timóteo era um jovem, gente. Às vezes a gente acha que ser crente, certinho demais, é coisa para velho. Isso é coisa para jovem. Sabe, ser sábio não é para quem é velho, é coisa para jovem, é coisa para quem lê a Bíblia, para quem teme a Deus, para quem busca o Senhor. Sabe, não use a sua juventude como desculpa. Sabe, busque mais ao Senhor do que as coisas deste mundo. Se você está mais preocupado com quem você vai ser, com o que você vai ter, o alerta de Paulo é para você, tome cuidado. Busque as coisas que são eternas, porque aquilo que você constrói nesse mundo, o ladrão vai roubar, a traça vai comer. Às vezes você passou 12 anos trabalhando para comprar o iPhone 35 Plus mais, e você está feliz, você está contente, porque você pagou R$ 52.000 no seu celular, e aí você vai na rua, e o ladrão te rouba, e aí você volta para casa triste, porque o seu sonho era aquilo, e você perdeu. Porque tudo que nós construímos aqui, a Bíblia diz, Jesus nos ensina que o ladrão pode tomar, que o tempo corrói, a ferrugem leva, a traça leva. Aí você comprou aquela camisa cara top, você falou, não, agora eu sou um cara bonito, porque eu estou vestindo uma camisa de marca. E faz diferença, né? Tem uns caras fake que põem as roupas bonitas que fica até mais bonito. E aí você chega no guarda-roupa no outro dia e tem uma traça lá e ela fez um buraco na sua roupa. Porque as coisas desta vida são assim, elas passam, elas acabam. Tudo o que nós edificarmos aqui vai acabar. Tudo que for produto das nossas mãos vai acabar. Ah, Vinícius, mas eu construí uma grande ONG. Ela vai acabar. Paulo está dizendo que nós devemos caminhar olhando para a eternidade na esperança do retorno do grande Rei da Glória. Paulo está dizendo que Timóteo tem que usar a sua juventude para isso, não perca tempo. Tema a Deus e viva piedosamente. Versículo 15. Ele diz assim, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo, ou seja, o retorno do grande Rei. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único que é imortal, que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Olha que beleza que Paulo está apresentando a Timóteo. Em comparação às coisas deste mundo, Paulo está dizendo, Timóteo, ele é bendito, ele é soberano, ele é o Rei dos reis, ele é imortal, ele é a luz, ele habita em luz inacessível, ninguém o pode ver. Só o Delcio, né, que estava cantando que vê o Rei da Glória, né? Mas perceba, Paulo está dizendo, Timóteo, olha o tamanho desse Deus, Timóteo, olha o tamanho da riqueza que vocês têm, que nós temos. Olha a beleza que nós encontramos no Evangelho, em Cristo Jesus, na sua obra. E diante dessa beleza, Paulo está dizendo que todas as coisas do mundo, elas perdem o valor. Paulo é a prova disso. Timóteo pode acreditar na palavra de Paulo, porque Paulo, ele fez isso. Quando ele conheceu a Jesus, ele perdeu todas as coisas. E eu acho esse texto maravilhoso, porque é muito diferente da proposta de evangelismo que nós temos no mundo hoje. Então, quando nós saímos à rua, entregamos panfletos, entrega a sua vida para Jesus, e Jesus vai mudar a sua vida vai melhorar, a sua empresa estava falindo, mas se você encontrar Jesus, tudo vai dar certo. E Paulo fala que no dia que ele encontrou Jesus, ele perdeu todas as coisas. Ele diz que tudo aquilo que ele tinha era como esterco. Paulo está usando uma linguagem muito imprópria para a época. Ele está dizendo que quando ele conheceu Jesus, todas as coisas perderam seu brilho, porque ele encontrou um grande tesouro. Então ele começou a caminhar rumo à eternidade. Ele começou a caminhar em direção a Cristo Jesus, que de fato é a riqueza desse mundo.
E é por isso que Paulo diz que a vida piedosa é uma grande fonte de lucro. A maior coisa que você pode conquistar nesse mundo é ser alguém piedoso, ser alguém justo, alguém bondoso, alguém honesto. Essa é a maior riqueza que temos. Ah, Vinícius, mas se eu for assim, talvez eu não vou ter muitos likes. Talvez eu não tenha 1 milhão de inscritos. Não tem importância. Sabe, o mundo não precisa nos conhecer. As pessoas não precisam saber quem somos. Sabe, nós não somos chamados a conquistar. Nós somos chamados a ser fiéis a Deus. A caminhar sentido a eternidade, porque isso que nós vivemos aqui é pouco. Essa vida passa rápido, acontece muito rápido. Sabe, ontem nós estávamos num berço, hoje tenho 2 filhos, então para nascer o terceiro. A vida passa. Sabe, as coisas envelhecem, tudo acaba. Então não espera para ir atrás do Senhor. Sabe, não espera para se dedicar a uma vida piedosa temente a Deus, porque a vida vai passar. E daqui a 30 anos você vai olhar para trás e falar: meu Deus, o que eu fiz? Eu enchi os meus celeiros. Eu estou abastado. Aí então aparece o anjo do Senhor e diz: tolo, nesta noite pedirão a tua alma. E o que você dará em troca? Os teus celeiros não podem pagar. Tudo que você ajuntou aqui na terra, você não vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, está aqui, ó. Olha a minha conta no Instagram, eu sou famoso. Olha aqui, olha o que eu construí, olha o meu patrimônio. Eu tenho tantas casas. Eu consegui garantir a segurança financeira de todas as minhas gerações. Jesus olha para você e fala: eu não conheço. Eu não sei quem você é. Você passou tanto tempo construindo tanta coisa longe de mim que você não teve tempo para falar com Deus, para temer a Deus, para amá-lo. Sabe, não perca tempo na sua vida. Estudar é importante, Trabalhar é muito importante, É através do trabalho que a gente come. É através do trabalho que a gente ganha dinheiro para poder fazer as coisas. Mas que o seu coração nunca esteja nisso. Que o seu coração esteja na piedade, na justiça, na mansidão, no amor, na fé, na vida eterna. Nós deveríamos ansiar muito mais pela vida eterna. Sabe, nós deveríamos desejar muito mais a volta do nosso Redentor do que nós desejamos. Sabe, que Deus nos ajude. Como eu disse, use a desculpa de que você é jovem. A vida passa rápido. Hoje você está aqui, você pode sair daqui, um carro te atropelar e você morrer. E amanhã a gente vai estar no seu velório. E o que será que vai acontecer quando você se encontrar com o Salvador? Quando você estiver diante de Deus, o que você vai falar para Ele? Ó Deus, eu fiz o que deu. Você vai poder falar: ó Senhor, eu tentei ser fiel, tentei te amar. Eu te busquei, eu fui atrás. Sabe, busque o Senhor, tema a Deus. Sabe, ame a vida eterna, ame aquilo que Jesus ama. Como o tema desse mesmo diz: ame-se parecer com Cristo, porque Cristo buscava todas essas coisas. Cristo não buscava nada que era deste mundo. Ele mesmo diz a Pôncio Pilato: o meu reino não é aqui. Embora fosse dono de todas as coisas, ele diz: o meu reino não é aqui. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu amor. Senhor, pedimos a sua graça sobre nós, Pai. Ó Deus, pedimos a sua graça para que os nossos corações estejam no lugar certo, Pai. Pedimos a sua graça para que as tentações deste mundo, as riquezas deste mundo, não encham os nossos corações, Pai. Mas aquilo que encha os nossos corações seja a tua presença, Senhor. Seja estar diante de ti, seja te conhecer, te amar, te servir. Que possamos ansiar pela eternidade, Pai. Que possamos lutar e combater o bom combate da fé, desesperados por esta vida que nos aguarda, onde não haverá mais pecado, mais dor, onde só haverá alegria, porque Cristo habitará eternamente e governará todas as coisas com justiça e equidade. Ó Deus, que os nossos corações amem a vida eterna, Pai. E que possamos abandonar os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo, Pai.
Ó Deus, nos purifica de todo o nosso pecado, Pai, até que Cristo seja formado em nós, Senhor. Ó Deus, nos livra das nossas mazelas, Pai. Que possamos abandonar a pornografia, que possamos abandonar o amor ao dinheiro, que possamos abandonar a imoralidade, e que possamos amar a pureza, a santidade, o temor, a justiça, a reverência, a fé, a piedade. Ó Deus, transforma-nos a imagem de Teu Filho, Pai. É em nome de Jesus que pedimos, Pai.